Boa noite a todos. Vamos iniciar então o Evangelho de hoje com a leitura inicial. O título é Persiste e segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 12. O lavrador desatento quase sempre escuta sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las, na continuidade da tarefa, e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deixa-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los, quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim, a desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos, de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Que assim seja. Boa noite. Vamos passar, então, para as orações iniciais desse Evangelho. Nesse primeiro momento, nós louvamos e agradecemos. Louvamos a Deus, nosso Criador, louvamos a Jesus, nosso guia e modelo, e agradecemos. Agradecemos tudo que temos recebido. A oportunidade de estarmos nessa encarnação em contato com a doutrina espírita, aprendendo um pouco mais para caminharmos em direção da nossa evolução moral e espiritual. E assim, cheios de gratidão, nós dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Que assim seja. Boa noite a todos os irmãos, encarnados e desencarnados aqui presentes. Boa noite a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos ao nosso Centro Espírita Allan Kardec com o Evangelho Liberto. Hoje é um domingo. Então, meus queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13, que a vossa mão direita não saiba o que dá a vossa mão esquerda. Esse tema do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 7 e 8, ele abrange um profundo convite que Jesus nos faz, tá? Para entendermos o auxílio ao próximo, que vai muito além do bolso, pois ele reside principalmente no coração. Então, diz a lição
do capítulo 13, que Jesus convidar os pobres e os expropriados, dar sem esperar a retribuição. Aqui Jesus nos estimula a participar, a prática desinteressada do bem que é contida nos seus ensinamentos. Esse convite à participação do trabalho no bem, na caridade, que desfrutamos, deve ser inspirado na mais pura fraternidade. E se for motivado simplesmente pelo desejo de retribuição, é mero comércio e demonstração do nosso orgulho e vaidade. E como sabemos, né, que somos muito imperfeitos, isso não é fácil, a gente abrir mão de certas coisas nossas para nos integrarmos assim de uma forma simples, de uma forma caridosa, amorosa, como Jesus quer. Isso nós vamos aprendendo ao longo dessas encarnações sucessivas que nós precisamos para a nossa evolução moral, principalmente a evolução moral. Porque as coisas, elas não dão salto, a natureza não dá salto. A gente vai aprendendo, pouco a pouco, na escala, passo a passo, a sermos melhores do que ontem. Então, assim, Jesus explica quem são esses pobres e os expropriados no texto. São os nossos irmãos, são aqueles mais necessitados, que não têm condições de retribuir o nosso convite. Quando a gente faz uma festa, a gente convida só aqueles que possam nos retribuir. A gente vê muitas das relações hoje em dia, amizades assim, que são oferecem uma festa aqui, na próxima é lá. Então, é um troca assim, que sabe que vai ter uma retribuição, porque as pessoas têm condições. Mas a verdadeira caridade, como está ensinando Jesus aqui, é a gente dividir o pão com o nosso irmão que não tem nada, aquele que não tem como nos retribuir, aquele que não possui as condições necessárias e são pessoas fragilizadas pela sociedade, porque ainda mais hoje no nosso cotidiano, nós sabemos que existem várias pessoas na linha da pobreza, que existem as guerras que levam as pessoas a perderem os seus lares. Tudo pode mudar de minuto a minuto, porque a vida é movimento. A vida, ela não é estanque, ela tem um contínuo movimento. E por isso mesmo é a transformação que acontece de uma hora para outra. Então, assim, por que Jesus nos diz que a gente fica feliz quando a gente auxilia, sem esperar retribuição? Isso é uma coisa fantástica, porque o nosso coração, ele sente o amor, ele sente a retribuição nos olhos daquele ser que a gente está acolhendo, a gente está ajudando. E pois estaremos experimentando essa verdadeira alegria no amor quando ele é puro e desinteressado e que nos eleva e coloca em sintonia com os trabalhadores do bem. Então, a felicidade que nós experimentamos, aquele que se dedica a praticar o bem, é retribuição maior do que o próprio benefício que é concedido. E como devemos retribuir os benefícios recebidos? Nós devemos contribuir de uma forma sempre justa e bem-vinda, com gratidão, porque revela a elevação espiritual. Apenas Jesus quis ressaltar que a retribuição não deve ser a mola mestra para nos impulsionar para a prática do bem. Então, não devemos esperar gratidão pelas boas obras que praticamos. Devemos, no entanto, ser sempre gratos pelos favores recebidos.
Então, a recomendação de Jesus, sendo assim, não é somente para as festas, mas para qualquer situação em que nos deparamos com os nossos irmãos em dificuldades, sejam elas materiais ou espirituais. Eu me lembro agora de fazer uma visita a uma pessoa que ficou viúva. Como é consolador, como é confortador trocar levar o consolo, levar a esperança, levar a alegria, fazer um carinho, um afago naquela pessoa que está tão debilitada pela perda do seu ente querido. Então, a caridade ela é praticada de várias formas. Então, por festins, nós devemos entender não os repassos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutamos. E como deve ser a atitude do cristão quando ele auxilia o irmão necessitado? Fraterna e discreta, movida pelo sentimento da verdadeira caridade, que nos manda fazer o bem tão somente pelo prazer de o praticar, sem esperar retribuição alguma. Então, assim, meus queridos, muitas vezes nós focamos apenas na doação de bens, mas o item 7 nos leva à reflexão que a caridade moral é a mais difícil e meritória. Contribuir com esse ensinamento significa oferecer o perdão, a nossa paciência e o suporte emocional. É saber ouvir aquele irmão que precisa desabafar em vez de julgar, doando o seu tempo e a sua paz. O texto nos ensina que não basta dar, é preciso saber como dar. Contribuímos com esse além quando tratamos quem recebe ajuda como um igual a nós. A verdadeira caridade não humilha o beneficiado. Um sorriso, um aperto de mão ou uma palavra de encorajamento, ao entregar um prato de comida, são o que o Espiritismo chama de o tempero da alma. O item 8, ele reforça que a caridade está ao alcance de todos, ricos ou pobres. Você contribui quando é indulgente com as falhas alheias. E nessa indulgência, eu me lembro sempre do perdão. O que ficou para trás, ficou. Os males que nos fizeram, a gente esquece, porque senão não é o verdadeiro perdão. O que fulano fez lá atrás para mim, se eu trouxer para esse presente agora, não vai ser o perdão. O perdão é quando não existe mais aquela coisa que nos incomoda, aquela coisa que nos dói, é uma coisa divina. Então, devemos evitar espalhar boatos e comentários destrutivos, que não nos levam a nada, não nos levam ao crescimento, principalmente espiritual e a nossa evolução. Mantermos a calma diante de uma ofensa que interrompe o ciclo da negatividade. E também nós devemos entender a prática entre a esmola e o auxílio. A contribuição prática envolve entender que a caridade material supre o corpo, mas a caridade moral, ela sustenta o espírito. O ensinamento sugere que devemos ser um médico das almas. Às vezes, uma pessoa precisa mais de um conselho que a reconecte com a esperança e com o divino, que vive em nós mesmos, pois nós somos uma centelha do nosso Pai. Do que simplesmente um valor financeiro que nós alcançamos. Então, Kardec nos lembra que a caridade exige um esforço sobre nós mesmos. Contribuir com esses itens significa vencermos o egoísmo e o nosso orgulho. É renunciar um pouco do seu conforto, do seu tempo sagrado, para ser útil a alguém. E o mérito está na intenção e no sacrifício que é a ação que nós produzimos. A melhor forma de divulgar os itens 7 e 8 desse evangelho é através do nosso exemplo.
Não é necessário pregar o evangelho em voz alta se as suas atitudes não falam por você. Ao demonstrar doçura, afabilidade no ambiente de trabalho ou em casa, você se torna um canal vivo dos ensinamentos de Jesus, mostrando que a caridade é, acima de tudo, um estado de espírito. Queridos irmãos, vamos em paz, tenham uma ótima semana e até o nosso próximo Evangelho amanhã às 17 horas. Às 19 horas, perdão. Nos encaminhando para o encerramento desse Evangelho, passamos às orações de pedir. E, nesse momento, vamos fazer como a Sandra deixa de falar, vamos fazer a nossa caridade, que também é uma caridade, não apenas material, mas é uma caridade moral e espiritual. Vamos pedir para todos aqueles que estão em vale de sofrimentos, que tentaram contra a sua própria vida, que tenham alívio de suas dores, que tenham entendimento, que peçam ajuda, que se arrependam das suas atitudes. Pedimos também por todos aqueles que estão doentes nos hospitais ou em suas residências, para aqueles que estão enfrentando dificuldades de qualquer setor, em qualquer setor, seja afetivo, seja financeiro, seja espiritual, que possam ter o entendimento e a aceitação do que estão passando. Pedimos a Deus também que nos ajude a sermos mais, que nos possibilite situações de trabalharmos a nossa paciência, a nossa misericórdia, a nossa gratidão, enfim, que possamos, nesse momento, ajudar o outro de alguma forma. E assim, cheios de gratidão, dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, e nos livre de todo mal. Nesse momento também convidamos aos espíritos que estão em nossas residências, estão aqui junto na Casa Espírita, que acompanhem os trabalhadores espirituais do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, para receberem o conforto, a ajuda que necessitam. E convidamos a todos para o próximo Evangelho Híbrido, que será no próximo domingo, e amanhã segue-se o Evangelho normal, às 17 horas, às 19 horas, pelas redes sociais. Obrigada.